Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre um conceito em física que ele é muito importante. Esse é o conceito de energia. Olha, os cientistas eles conhecem, todos nós conhecemos, vocês conhecem vários tipos de energia, né? Então tem energia elétrica, tem energia magnética, tem energia cinética, energia potencial e etc. Existem muitos tipos de energias que os cientistas eles sabem descrever, eles sabem caracterizar, sabem inclusive quantificar, né, determinar os valores dessas energias, mas eles não sabem dizer o que é a energia. Então nós também não sabemos dizer exatamente o que é a energia. Porém, sabemos que a energia é essencial, a energia é fundamental. Porque sem energia não é possível que aconteçam todos os fenômenos que a gente vê por aí. Então, por exemplo, para a gente acender uma lâmpada, a gente precisa de energia. Para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente viver, precisa de energia. Para um carro andar na rua, né, esses carros que você vê se deslocando por aí, eles estão fazendo isso porque eles têm energia. E por aí vai, pessoal. Todos os fenômenos que vocês imaginarem, que vocês pensarem aí, só acontecem porque há existência ali, porque eles possuem energia para isso, tá? Então, muito embora a gente não consiga dizer exatamente o que é energia, nós sabemos que ela é muito importante e por isso se justifica para a gente estudar melhor e conhecer melhor a energia, tá? Pois bem, então já que a gente não consegue definir exatamente o que é energia, a gente se utiliza de uma outra grandeza, a gente define uma outra grandeza física e então utilizamos essa definição para dizer que é energia, tá? Essa definição, essa outra grandeza que eu estou falando é o trabalho, ou seja, é o trabalho que é a energia. Ou seja, a gente diz que um sistema possui energia quando ele realiza trabalho, tá? Então, toda vez que um trabalho estiver sendo realizado, é porque há energia ali naquele sistema e é uma energia que está sendo transformada. Agora tem um detalhe, essa palavra trabalho que eu estou utilizando aqui, ela não tem a definição comum que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, tá? Então, eu não estou falando de um trabalho profissional. Por exemplo, eu não estou falando do trabalho do professor, eu não estou falando daquele trabalho que você possa estar fazendo na sua casa, ajudando os seus pais aí, arrumando o seu quarto, limpando um quintal, jogando um lixo fora. Não estou falando desse tipo de trabalho, tá? Muito menos não estou falando daqueles trabalhos escolares, que são as pesquisas, etc. Essa palavra trabalho tem um outro significado, tá? No caso, eu estou falando do trabalho de uma força. Em física, quando a gente fala trabalho, a gente está sempre se referindo ao trabalho de uma força. Mas não basta ter apenas uma força para que haja trabalho ali sendo executado, sendo desempenhado, tá? Tem uma outra grandeza que a gente associa a isso, que é o deslocamento. Portanto, em física, o trabalho de uma força existe quando houver deslocamento também. E um outro detalhe importante aqui é que essa força, ou seja, a força que realiza o trabalho, ela tem que estar na mesma direção que o deslocamento, tá? Nem sempre a força que está realizando o trabalho, ela tem originalmente uma direção que coincide com a direção do deslocamento. Então a gente vai precisar fazer esse ajuste aí, tá beleza? Então, pessoal, olha só. A energia é um conceito extremamente importante. A energia é o elemento que permite com que todos os fenômenos da natureza possam ocorrer. Mas nós não temos uma definição pronta do que seja a energia. Daí a gente pega o conceito de trabalho. Então o trabalho em física vai ser uma forma de troca de energia entre os sistemas, tá? Então toda vez que um sistema estiver realizando um trabalho, está havendo ali uma troca de energia, tá? O sistema só vai realizar trabalho se ele tiver energia para fazer isso. E em física, o trabalho é sempre o trabalho de uma força que provoca um deslocamento, sendo que essa força tem que estar na mesma direção do deslocamento realizado, tá? Bom, então com essas ideias iniciais aí, a gente define o que é trabalho. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em relação a esse conceito. Então, muito bem, pessoal, vamos considerar aqui essa figura, tá?
A gente tem um bloco, esse bloco aí tem uma determinada massa, ele está apoiado sobre uma superfície plana que vamos considerar inicialmente sem atrito, tá? Para simplificar aqui essa nossa análise. Então é o seguinte, eu quero definir o trabalho. Eu quero definir o trabalho dessa força F aqui, tá bom? Então, quando essa força F age sobre esse bloco, ele vai se deslocar, ele vai ter esse deslocamento D aqui, tá bom? Então, de acordo com o que eu falei, essa força ela vai estar realizando um trabalho. Então vejam que quando esse bloco aqui se move, ele só faz isso porque vai ter energia em jogo ali. Ele faz isso porque tem energia. E essa energia vai ser igual ao trabalho realizado por essa força aqui, tá? E repare outra coisa também. A força que está realizando esse trabalho, ela não tem a mesma direção e sentido do deslocamento, tá? Essa força aqui, ela está inclinada em relação à horizontal de um ângulo alfa. Então, como é que a gente vai definir o trabalho dessa força? A gente vai escrever da seguinte maneira. O trabalho, a gente representa o trabalho por essa letra grega aqui, que é a letra grega chamada tal, é igual ao valor da força, tá? O valor dessa força aqui, vezes o deslocamento dela. Esse aqui é o deslocamento, tá bom? Aqui, ó, essa força provoca um deslocamento neste objeto aqui. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento, mas tem um detalhe. A força que a gente vai trabalhar ali, com a qual a gente tem que trabalhar, ela tem que estar na mesma direção do deslocamento. Pessoal, então a gente tem que fazer aqui, ó, a projeção dessa força nessa direção aqui, tá? A força que vai nos interessar é a força que está assim, ó, nessa direção aqui, ó, na mesma direção do deslocamento. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? Basta a gente multiplicar pelo cosseno de alfa aqui, tá bom? Então, ó, o nosso trabalho, o trabalho que a gente está considerando em física, ou seja, uma maneira de os sistemas trocarem de energia, é dada por essa expressão aqui, ó, o valor da força, que é essa força aqui, vezes o deslocamento, que é o deslocamento provocado pela ação da força, vezes o cosseno de alfa, sendo alfa esse ângulo de inclinação aqui. Se vocês repararem, esse F cosseno de alfa aqui nada mais é do que a projeção dessa força na direção horizontal. Beleza? Então assim a gente vai ter o trabalho definido em física. Essa aqui é a expressão que a gente utiliza para fazer o cálculo do trabalho. Pessoal, trabalho e energia são dois conceitos que estão ali muito relacionados, tá? Então aqui, qual vai ser a unidade de trabalho? A unidade de trabalho vai ser a mesma unidade de energia, tá bom? Então aqui, eu posso até já adiantar um pouquinho. A unidade de trabalho é esse J, que significa joule, que nada mais é do que a unidade da energia. Beleza, pessoal? Então, resumindo, energia é um elemento que faz parte de todos os fenômenos que a gente conhece. Nós não temos uma definição, embora, né, toda essa importância, a gente não tem uma definição exata e precisa do que seja a energia. Por isso, em física, a gente define o trabalho de uma força, que é a ação de uma força que provoca um determinado deslocamento. Se não tiver deslocamento, não vai ter trabalho, tá? E a gente calcula, né, o valor numérico do trabalho é dado por essa expressão aqui, ó, F vezes D vezes o cosseno de alfa. Tá, tem uma coisa importante que eu vou aproveitar para falar agora. Por causa desse ângulo alfa aqui, né, a gente tem um cosseno de alfa, a gente vai ter que tomar um determinado cuidado. Porque aí, esse trabalho, significa que esse trabalho, ele pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo, tá? Então vamos considerar que F, o valor da força, não é zero. Vamos considerar que o deslocamento também não é zero, ou seja, tem uma força agindo e essa força provoca um deslocamento. Então, vamos considerar aqui, ó, variações apenas do ângulo alfa, apenas do ângulo alfa. Então, esse trabalho aqui, ó, ele vai ser, digamos, negativo, menor do que zero, quando esse valor alfa aqui ele estiver entre 90 e 180, beleza? Então é o seguinte, quando esse ângulo alfa aqui estiver entre 90 e 180,
o trabalho vai ser negativo, tá? Porque o cosseno desses ângulos aí entre 90 e 180 dá negativo, beleza? Então aqui o trabalho vai ser negativo. Esse trabalho, ele também pode ser igual a zero. O trabalho pode ser igual a zero. Quando? Quando esse ângulo alfa aqui, ó, porque ele modifica o cosseno. A gente não utiliza o ângulo, né? A gente utiliza o cosseno do ângulo. Mas quando esse ângulo aqui for exatamente igual a 90 graus, quanto é que vale o cosseno de 90? Quanto que vale o cosseno de 90? Zero. Portanto, independente dos valores que estiverem aqui, cosseno de 90 vai dar zero, vai zerar tudo. Então, o trabalho vai ser igual a zero. E o trabalho ele vai ser maior do que zero, ou seja, positivo, quando o ângulo alfa estiver entre 0 e 90 graus. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, o trabalho de uma força F é negativo quando o ângulo estiver, esse ângulo alfa aqui, estiver entre 90 e 180. O trabalho vai ser igual a zero quando o ângulo for exatamente 90 graus. E o trabalho vai ser positivo quando o ângulo estiver entre 0 e 90 graus. Beleza, pessoal? Então essa é a aula sobre trabalho. Muitos estudos aí para vocês. Vamos praticar, vamos fazer exercício. Beleza?